Lucas 22, verso 13, diz assim, ó: E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Amém? Amém. É isso aí. Tá bom aí. Indo eles, acharam como se lhes havia sido dito. Irmãos, irmãs, Deus ele diz aqui que os discípulos foram. Aqui foi uma orientação que Jesus deu específica, tá? E quando eles foram, eles acharam exatamente como Jesus havia dito. Esses discípulos foram, e indo eles acharam como lhes havia sido dito. E com nós não é diferente. O Salmo 127, não precisa abrir, mas o Salmo 127, ele fala assim, ó: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, se o Senhor o dá àqueles que Ele ama esse pão enquanto eles dormem. Gente, se você for, você vai achar exatamente como se havia sido dito. Porque o que ele diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É um trabalho vão. Se a gente ajunta, a Bíblia fala lá em Ageu, se eu não me engano, se a gente ajunta, ele diz assim, ó, quando não se ajunta na vontade dele, no querer dele, a gente ajunta, ele diz, vocês botam num saquetel e o saquetel é furado. Vocês se cobrem para fugir do frio, mas ninguém se aquece. Vocês juntam, mas tudo que vocês juntam, eu vou soprar e espalhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E nós vamos descobrir sempre, como diz o verso 13, que indo eles acharam como lhes havia sido dito. Isso vai ser sempre. Nós vamos sempre achar a palavra de Deus respaldando toda a nossa vida, todos os nossos passos, o nosso caminho, porque vai ser exatamente como Ele disse. Eu não cheguei a ver uma pregação perguntaram para um estudioso aí se ele acreditava que a China iria dominar o mundo. E a resposta dele foi não. Mas por que tanta certeza? Aí ele fala da profecia de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, que os pés da estátua eram parte de barro e parte de ferro. E na visão, Daniel explicou que aquilo eram dois reinos. Só que o que significava o barro e o ferro? Significava que esses reinos não se uniriam, porque o barro e o ferro você não consegue unir. Então ele diz, segundo a profecia, não tem como unificar tudo. Mas o que eu vejo? Eu vejo exatamente que, indo eles, acharam como lhe havia sido dito. O que é isso? A palavra de Deus nunca muda. Você vai sempre achar ela respaldando e falando exatamente o que está aqui. E quando você for baseado no que ela diz, você vai encontrar exatamente como ela havia sido dito, como ela falou. Isso não muda. Se ele diz para você, nunca te deixarei, nem nunca te desampararei, você pode ir que você vai achar assim como te foi dito. Não vai mudar. Ah, mas ontem Deus me falou que nunca me deixará, mas amanhã Ele me deixou. Ontem Ele me disse, ou hoje, Ele me disse que Ele nunca vai me deixar. Eu chego em casa, eu sou tomado de um desânimo, eu sou tomado de uma vontade de desistir, de jogar toalha, eu sou tomado de um sentimento que Deus me abandonou. Mas o que Ele disse? Se Ele disse que nunca te deixará, nem te desamparará, você vai, porque você vai achar exatamente como Ele disse. Você entendeu? O que Deus quer passar para nós hoje aqui é que Ele não muda. Ah, mas pastor, a gente oscila muito, não é verdade? A gente oscila, uma hora a gente está nos cumes, outra hora a gente está no vale. Uma hora a gente está lá em cima do monte, cheio da glória e da graça divina. Aí tem um momento que a gente está lá no pé da montanha, que nem o povo com medo da visão e dizendo, Moisés, a gente não quer falar com Deus, vai tu e fala por nós. Só que Deus não muda.
Ele não muda o que ele vê na gente, ele não muda o que ele disse sobre a gente. Se ele disse, nunca te deixarei, nem nunca te desampararei, é o que é. E quando você for, você vai achar conforme ele disse. Ele não vai mudar, você entendeu? Se ele diz que ele é o socorro na angústia, você vai achar conforme ele disse. Gente, não existe nada, nenhum caos ou algo na nossa vida que tenha pegado Deus desprevenido ou que ele não tenha algo para falar a respeito. Quer ver como os homens veem a situação? Os homens veem assim, ó, que Deus, ele criou o mundo. Deus fez o mundo, fez o homem, fez Adão e fez Eva depois, fez o jardim e tudo mais. Só que ele, depois de ter criado Adão e Eva, Adão pecou e desobedeceu, né? Aí era como se Deus tivesse que fazer um outro plano, porque ele foi pego desprevenido da desobediência de Adão e Eva. Só que esse não é o Deus da Bíblia. O que ele faz? A Bíblia diz assim, ó, que os escolhidos de Deus são escolhidos antes da fundação do mundo. Deus não impediu nada, porque na verdade nada fugiu do plano original. O plano original de Deus não foi destruído pela desobediência do homem. E outra, o plano original de Deus não é destruído pela desobediência do homem, porque a própria palavra diz assim, ó, a incredulidade deles anulará a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Por quê? Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Aí ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, seja o homem, todo homem mentiroso e só o Senhor verdadeiro. Você vai sempre achar conforme ele disse. Você pode ir para a esquerda, você vai achar conforme ele disse. Se você ir para a direita, você vai achar conforme ele disse. Não tem como eu fugir, irmãos, do que Deus disse. Ele te cerca em todos os lugares. Eu percebo isso quase sempre. Tem momentos que você entra em uns buracos que você pensa, bom Deus, daqui não tem mais o que fazer. Daqui eu já tentei de várias formas e o que eu faço? Mas ele já tem algo predito para você. Há tempos. Só que hoje a questão é, a Bíblia é verdadeira? A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é o decreto divino, a revelação de Deus? Se ela é, então ela não vai mudar. Se ela é o que ela diz ser, então o que ela diz eu posso completamente confiar. Mas pastor, se a morte, né, ou se o perigo está rondando a minha casa, ele disse que nunca me deixará nem me desamparará. As minhas atitudes, claro, o que eu vou fazer reflete em algumas situações da vida, mas tem coisas que, como ele mesmo disse, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você vai vigiar em vão. Você vai temer e se preocupar em vão. Quando ele mesmo falou para nós, não andeis ansiosos com coisa alguma. Toda a vossa ansiedade não vai acrescentar nada na vida de vocês. Mas eu preciso me preocupar com as contas. Eu preciso me preocupar com a minha vida. Eu preciso me preocupar com o que eu vou comer. Eu preciso me preocupar com o que eu vou vestir. Mas ele não disse, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, nem o que é a vez de vestir. Porque a vida é mais do que o mantimento. O corpo é mais do que a vestimenta. Olha para os pássaros. Você vê eles juntando em celeiro ou plantando, mas o Pai Celestial não os alimenta? E vocês não valem mais do que muitos pássaros? Olha para os lírios do campo. Vocês vê eles costurando, mas o Pai os veste muito mais. Nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. E será que Deus não cuidaria de vocês? Não foi isso que ele disse? Que se você for, você vai achar exatamente conforme ele disse. Você está entendendo? A palavra de Deus nos rodeia, mas às vezes a gente esquece de olhar para ela. A gente está rodeado pelo mundo, a gente está rodeado por pessoas incrédulas, a gente está rodeado por desesperança. As pessoas estão dizendo, pô, vai fechar tudo. Estão dizendo, bom, vai dar um declínio na economia. É o caos. Gente, nada pode ultrapassar as profecias. O que acontecer, claro que a gente tem que se colocar em oração, sim, interceder, sim. Mas entenda, Deus não perdeu o controle de nada.
Deus não está esperando apavorado, dizendo, e agora, o que eu vou fazer? Gente, quando Ele nos desperta para orar, é porque Ele está tomando providências na situação. Quando Ele desperta um povo para interceder e se colocar na brecha, é porque Ele está tomando uma providência. Não é porque Ele está esperando o povo. Na verdade, se você entender, você vai ver Deus agindo primeiro. Você vai ver Deus acendendo corações. Você vai ver Deus avivando de dentro para fora. Você vai ver o que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas voltando para a reforma protestante, voltando para as doutrinas da graça, voltando para o evangelho genuíno. Isso é obra de Deus. Deus cansou desse misticismo dentro da igreja. Deus cansou da palavra dele, do nome dele ser blasfemado. Gente, não é o pastor, não é a igreja A, a igreja B, não somos nós que padecemos. É o evangelho que padece. Quando uma alma peca, quando uma alma se desvia, você acha que é a igreja que é culpada, ou você acha que é a igreja que é ridicularizada? Não é. É o que a gente crê. Aquele que disse, eu não te desampararei, é que é ridicularizado e diz, olha aí, ó, a pessoa estava dentro da igreja e agora está lá no batuque. Olha só. Esses evangelhos são tudo igual. Olha o pastor, estava pregando o evangelho e agora está adulterando com uma outra mulher. Vocês são tudo igual. Olha outro, pedindo dinheiro, tirando dinheiro do povo. Não é a placa da igreja que vai ser lembrada. É o evangelho que a gente confia, que a gente acredita e defende. É o nome de Cristo que deu a vida por muitos que são inimigos da cruz de Cristo, como Paulo disse. Não somos nós, gente. Não é a nossa, não é o nosso nome. Não é a nossa reputação. Nunca foi. Quando Paulo, quando Pedro, quando os apóstolos, quando eles eram presos, martirizados, quando eles foram levados até o Sinédrio, eles não estavam preocupados. Eles apanharam e foi taxativamente dito, a gente não quer mais ouvir vocês falando no nome desse Jesus aí. A resposta foi, julguem por vocês mesmos, ou a gente obedece os homens, ou a gente obedece a Deus. E quando eles saíram dali, eles saíram rindo e se regozijando de padecer perseguição e afronta por causa de Jesus. Não tinha nada a ver com o nome deles. Não tinha nada a ver com a reputação de Pedro, de Paulo. Paulo nem estava nesse momento. Não tinha nada a ver com a reputação deles. Quando Paulo foi lançado na prisão com Silas, que eles apanharam até meia-noite, não tinha nada a ver com o nome deles. Só que hoje as pessoas amam fazer teatros e dizer assim, ó, a minha igreja salva, a minha igreja é perfeita, a minha igreja é isso, aquilo. E não estão preocupadas com as almas de verdade. Não estão preocupadas com edificar pessoas de verdade. Só estão preocupadas de pessoas encherem suas igrejas. Só que, gente, Deus nunca vai perder a situação de controle. Ele diz, quando pipocar de cá para lá, de lá para cá, os falsos profetas, olha o que ele diz a respeito. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Olha só. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Olha 17. E a palavra desses profanos, roerá como gangrena, ou tem uma tradução que diz câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Agora olha o 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, ou inabalável, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Você viu? No momento que pipocar, no momento que as pessoas começarem a vir, como nós já estamos vivendo esse tempo, heresia, falso profeta, pessoas pregando inverdades, pessoas vivendo suas próprias intenções ou seu próprio coração, no momento que tudo parecer perdido, o que Deus disse? O fundamento de Deus continua firme. Por quê? Ele conhece os que são dele. Você vê que ele não perde a situação de controle. Por isso, quando você vai encontrar exatamente como foi dito. Não vai mudar. Não vai mudar, Deus não vai mudar. Deus não vai desamparar.
Por quê? Porque ele disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Gente, não importa o vale que a gente ande, ou a dificuldade que a gente tenha, não importa a pressão que tem externa de fora, ou da carne, ou de Satanás, ou do mundo, ou até mesmo do pecado, ele diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. É para isso que você tem que olhar. É para isso que você tem que fixar os teus olhos e o teu coração, a tua esperança. Mas pastor, de fora eu só vejo desgraça. Pastor, eu olho para dentro de mim e eu vejo fraqueza. Eu vejo dúvida. Eu vejo incredulidade. Eu vejo uma pessoa quase parando. Eu vejo às vezes que eu vou perder a minha fé. No meio de toda essa loucura, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Mas eu tenho medo de ser enganado. Eu tenho medo de esse monte de informação que vem, que a mídia, a internet, é Facebook, é escândalo para cá, escândalo para lá. Eu tenho medo que isso sobrecarregue a minha fé e eu acabe perdendo a pureza do Evangelho. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. Você entendeu? Ele não muda. Ele não vai perder. Deus não vai perder para Satanás. Deus não vai perder como ele não perdeu no Éden. Ele não vai perder para Satanás. Ele não vai perder para as artimanhas do diabo. Quando o diabo pensa que ele está causando algum problema para a igreja, como na antiguidade, quando ele começou a perseguir a igreja, oprimir a igreja, açoitar a igreja, martirizar a igreja crescia. Quando ele jogava os líderes na prisão, martirizava, torturava, botava medo na igreja, a igreja crescia. Quando ele chegou lá no Novo Testamento, em Atos, quando a igreja, a perseguição chegou dentro da igreja da Judéia e espalhou os irmãos por Samaria e pelos outros arredores ali, o que aconteceu? E a palavra de Deus era pregada em Samaria. Mas por que isso, pastor? Porque Jesus tinha dito: quando vocês receberem o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, vocês recebereis poder e serei minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando a perseguição veio, isso é histórico e bíblico, quando a perseguição veio na igreja, a Bíblia diz que a igreja se espalhou. E foi para Samaria, desceram a Samaria, desceram aos confins da terra. Meu Deus, a perseguição! Mas a perseguição cumpriu a palavra de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que nós estivermos indo, nós vamos encontrar como se havia sido dito. Você entendeu? Não tem como mudar. Deus, ele cerca a humanidade. Deus, ele é Deus, ele não é uma criatura perdida, como o Deus de hoje, perdida e amarrada pelo livre-arbítrio do homem. Poxa, se eu não achar ninguém que clame, eu estou procurando alguém. Ô Vanessa, por favor, comece a orar, Vanessa, para mim, que eu possa fazer alguma coisa na terra. Não, mas a Vanessa não quer, a Vanessa está com preguiça. Maria, começa a orar, porque eu não tenho o que fazer se tu não orar. Abre a tua boca, para que eu faça alguma coisa. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai lá e Ele pega um homem que não sabe nem falar, como Moisés. Ele diz assim: vai lá e liberta o meu povo. Mas Senhor, como é que eu vou falar? Eu sou meio pesado de língua, eu não sei falar. Moisés, fui eu que criei a língua, Moisés. Eu que estou te dizendo para ti. Vai. Mas Senhor, relutou. Tá, Moisés, não tá. É o seguinte, tu não vai deixar de ir. Eu vou enviar contigo o teu irmão, que vai falar no teu lugar. Mas tu vai ir. Aí ele foi. E depois, no começo, o pesado de língua foi aquele que estava diante do Senhor pelo povo. A que fez o Senhor mudar, voltar atrás, como se Deus voltasse. Fez Deus voltar atrás. Moisés, eu vou acabar com todo esse povo aí. Eles só murmuram, eles só reclamam, eles são um povo obstinado. Depois de todos os sinais que eu fiz, eles não se dobram. Moisés, eu vou matar um povo para fazer de ti uma grande nação. O que Moisés fez? Senhor, não faz isso. Mas não faz isso não pelo povo. Não faz isso não pela dureza ou porque eles são especiais. Não faz isso porque vão falar do teu nome. Que o Senhor tirou eles lá do Egito, trouxe para esse deserto e não teve poder suficiente de botar eles na terra prometida.
Você viu a cabeça de Moisés? Você vê o que Deus está preocupado? Você vê qual é hoje a preocupação dos pregadores? Não, a preocupação é que a minha igreja seja destaque. Que a minha igreja seja referência. Mas eles não estão preocupados com Cristo, com o nome dele que está na lama. Porque quando uma alma peca, se desvia, é que o evangelho não tem poder de manter uma pessoa salva. Quando a gente fala de eleição, uma vez salvo, salvo para sempre, essa doutrina é maculada por aqueles que começaram parecendo bem, mas hoje estão completamente perdidos como Satanás. E maculam a verdade de Deus. E a gente não percebe que é o nome de Deus e não nós. Mas é como a palavra de Deus diz, Ele não muda. Ele é o mesmo. Por mais que o mundo todo mude, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Como a gente falou na oração, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas é do mundo. Mas o mundo passa, e toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Gente, Deus ele não é uma hipótese, e nem sua palavra. Hoje em dia, você vê cristãos se esforçando para ter fé, ou se esforçando para tentar achar uma força dentro de si, que os direcione a palavra de Deus, sei lá o quê. Só que Deus ele não muda a sua palavra. E ela está diante dos nossos olhos. A gente nem pode dizer, onde está? Suba até o céu para me trazer a palavra. Não. Desça até o mar, o abismo para me trazer a palavra. Não, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Só confia. Por quê? Porque Deus nos chama a uma confiança plena nele. Porque, gente, quando que Deus falou uma coisa e não fez? Quando que Deus fez uma promessa e deixou de cumprir? Quando que Ele disse algo na palavra dele e Ele não fez? Não tem. Hoje as pessoas querem pegar a Bíblia e tentar adaptar ela para os nossos dias de hoje, porque algumas coisas não são referências para hoje. Na cabeça delas. É palavra de Deus. Você entende? Vamos lá para o Salmo para a gente finalizar aqui. Não vamos se estender muito hoje. Salmos 18, verso 25. Diz assim, ó. Com o benigno te mostrarás benigno. Com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrará puro. E com o perverso te mostrará indomável. Com o homem benigno, o Senhor vai se mostrar benigno. Com o homem sincero, o Senhor vai se mostrar sincero. Com o homem puro, o Senhor vai se mostrar puro. Mas agora com aquele que é perverso, ninguém vai parar ele. Isso é indomável. Tem uma tradução que fala implacável. Ninguém vai parar, você entendeu? Ele é benigno com aquele que é benigno realmente, de verdade. Não é benigno em sentido do mundo, mas é benigno em sentido de coração a Deus. Aquele que é sincero, verdadeiro diante de Deus, Deus vai se mostrar verdadeiro. Aquele que é puro, Deus vai se mostrar puro. Agora, aquele que é perverso, Deus vai se mostrar indomável. Gente, essa regra não muda. Como assim, pastor? Você não tem como você ser sincero com Deus, real com Deus, e Deus não está com você. Você entende? Hoje em dia, parece assim, ó, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, mas eu não estou tendo resultados que eu esperava ter. E o diabo começa a dizer, mas peraí, tu não é de Deus. Tu não é de Deus. Mas eu estou sendo sincero diante de Deus. Eu não estou escondendo nada de Deus. Eu estou sendo completo diante de Deus. Eu estou sendo tudo o que eu sou diante de Deus. Não. Mas se a coisa não está acontecendo na tua vida, você não é de Deus. Você entendeu? Hoje em dia é um monte de dúvidas na cabeça dos crentes. Não, mas se eu estou andando com Jesus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Poxa, se eu estou fazendo o que é certo diante de Deus e parece que as portas estão se fechando diante de mim, por quê? Será que eu estou me enganando a mim mesmo? Para aquele que é sincero, Deus vai ser sincero. Você nunca vai
colocar sinceramente a tua fé em Deus e não vai ser respondido. Ou não vai ser respaldado, você entendeu? Eu nunca vou me lançar aos braços de Deus e Ele vai tirar o corpo dele fora. Eu nunca vou confiar em Deus para que Ele me deixe à deriva no mar. Se Ele te leva a caminhar sobre as águas, vá firme, porque Ele vai sustentar os teus pés. Se Ele te chama a ser, seja o que for, misericórdia, Ele vai te levar, porque Ele te chama. Você entende? Deus não brinca com a alma. Ah, mas eu estou na igreja, né? Mas eu sei que estar na igreja não quer dizer que eu sou de Deus. Irmãos, as pessoas que têm mais dúvidas é o cristão. Porque o mundano não tem dúvida nenhuma. Ele está ali, sabe? Ele pode até vir para dentro da igreja, ele está bem faceiro e está bem tranquilo. Ele não tem dúvida. Ele chega, o pastor diz para ele, tu precisa crer em Deus, tu precisa te arrepender dos teus pecados. Aí ele pensa na cabeça dele, né? Bom, crer em Deus eu já creio. Me arrependo dos meus pecados. Eu não gostaria de fazer aquelas coisas erradas que eu fiz. Só que ele não tem nenhum remorso, ele não tem nenhuma dúvida, ele não tem nenhuma culpa. Ele não sente nenhum peso. Ele não sabe e não percebe que ele ofendeu a Deus. Só que o cristão sincero, ele está lutando com ele mesmo. O cristão verdadeiro, ele vem muitas vezes no banco da igreja e ele toma o chicote da palavra de Deus quando traz a consciência dele à tona e ele pensa assim, meu Deus, como eu estou longe disso. Meu Deus, como eu queria ter esse coração, como eu queria ter um amor maior por ti, mas eu sinto que o meu amor é tão fraco que eu não tenho nem coragem de dizer que eu te amo. Por quê? Porque eu sinto meu amor tão pequeno diante de ti, diante daquilo que o Senhor é digno de receber. Eu sinto muitas vezes que eu não creio como eu deveria crer. Eu sinto muitas vezes que eu não ando como eu gostaria de andar diante de ti. Bem-vindo ao barco, porque essa é a cabeça do cristão. O cristão, ele passa por dúvida, por dificuldade, ele passa por luta. Por quê? Porque a base e o respaldo dele é completamente Deus e a sua palavra, e não ele mesmo, e não a virtude dele mesmo. Por isso Deus diz, com o benigno ele se mostrará benigno, com o sincero ele se mostrará sincero, com o puro ele se mostrará puro, e com o perverso ele se mostrará indomável. Essa regra nunca vai mudar. Por isso que nós podemos, gente, ter segurança em Deus. Hoje em dia, o que menos tu vê é firmeza. As pessoas creem, mas perguntar para elas no que ela crê, é igual o pedreiro, né? Como uma vez eu vi na pregação, o pedreiro crente. Chegaram para o pedreiro e perguntaram, no que você crê? Ele disse, eu creio no que a igreja crê. Tá, mas no que a igreja crê? A igreja crê no que eu creio. Tá, mas no que você, a igreja, crê? Nós cremos na mesma coisa. Você entende? Ele não sabia no que, ele só sabia que a igreja estava certa, mas ele não sabia nem no que. Ele não tinha nenhuma firmeza. Ele não sabia no que acreditar. É igual o homem que, isso é uma história verídica. Você já ouviu falar nas cataratas do Niágara, né? Não do desenho de Pica-Pau, mas na realidade. As cataratas, a queda dela é muito perigosa. Muitas pessoas morreram, né? E um dia tinha um barqueiro e um outro, não lembro o que ele era, que eles foram arrastados pela correnteza nessas cataratas. E o que aconteceu com eles? Os dois estavam sendo arrastados e as pessoas na margem do rio atiraram uma corda para eles. Um deles, eu acho que era um mineiro e um barqueiro, um deles se agarrou na corda. O outro, quando a corda chegou até ele, ele viu um tronco passar boiando por ele. E ele, meio refletido, meio sem saber, ele, em vez de se agarrar na corda, se agarrou no tronco. E o que aconteceu? O fim dele. Por quê? Porque ele não se agarrou em nada firme. Ele simplesmente tentou se agarrar em algo, mas ele não pensou se aquele algo estava firme, como aquela corda que estava firmada pelas pessoas. Assim é as Escrituras. Eu não posso me jogar simplesmente em algo que eu imaginei. Eu tenho que ver ela falar e eu tenho que colocar os meus pés em cima do que ela disse. E posso ter certeza que vai vir chuvas, vai vir ventos, vai vir tempestade e vão combater contra a minha vida. Mas eu sei que não vai cair. Por quê? Por causa da rocha. Porque está firmado na rocha. Por isso que eu tenho que saber no que eu creio. Por isso que o Evangelho e Cristo para mim não pode ser uma coisa ao vento.
Não pode ser um tronco que está sendo arrastado. Se as pessoas vão tudo para cá, eu vou para cá também. Se as pessoas vão tudo para lá, eu vou para lá também. Agora a moda é a igreja preta. Vamos pintar a igreja de preto que a gente vai chamar mais gente. Agora a moda é fazer tatuagem. Eu vejo um pouco de medo dos pastores falar sobre tatuagem. Não, porque tatuagem não tem na Bíblia. É certo ou errado? É certo ou errado? Gente, se a gente começar a andar segundo o mundo, e toda vez que entrar uma coisa nova, a gente querer aderir também, eu acho que o espírito do mundo está na igreja. Ah, mas não tem problema. Eu em si, particularmente, eu vejo problema. Não pelo fato do desenho, da marca, ou seja o que for, nada disso. Eu vejo o fato assim, ó, para que eu quero ser parecido com o mundo? Eu quero ser aceito por ele. Eu tenho uma advertência clara que diz assim, aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Você entendeu? Então por isso, por várias razões, eu prefiro não fazer. Entende? Por quê? Porque eu não estou nem aí para moda corrente. Porque se a gente for atrás da moda, a gente está tentando aderir o espírito do mundo. A gente tem que ser filho de Deus e andar com Deus. Claro, não vamos ser um zeteto completamente, né? Mas tem que ter bom senso. Só isso. Mas agora tu querer aderir tudo que o mundo faz, eu já acho que daí a igreja está querendo... O mundo está entrando dentro da igreja e a igreja não está entrando no mundo. E a coisa deve ser diferente. Amém? Por isso, irmãs, nós temos um firme fundamento. Nós temos um Deus que disse, como aqueles discípulos que foram e encontraram exatamente como se lhe havia sido dito. E nós temos que ir também. E saber que nós vamos encontrar exatamente como ele disse. Deus não vai abandonar nenhum daqueles que vieram a ele. Nenhum, ele disse. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nenhuma. Nenhum. Então, mas pastor, quantos se desviaram? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que nunca vieram. Por quê? Porque ele disse que as ovelhas dele ele não perderia. Ou o homem vai chegar para mim e vai dizer o seguinte, mas eu fiz parte das ovelhas de Cristo, mas hoje eu já não quero Cristo, hoje eu sou do mundo, sou completamente ímpio. Me desculpe, mas tu nunca fez parte. Por quê? Porque o dono das ovelhas disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderia. E se o dono das ovelhas disse que nenhuma se perderia, e alguém chegar para mim e dizer que se perdeu e que era ovelha de Cristo, a única resposta que eu posso ter é isso, tu está mentindo. Por quê? Porque a palavra não pode mentir. Você entendeu? Mas pastor, isso é fundamentalismo. Não, isso é Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode retroceder, ela não pode não se cumprir. E se alguém me diz que algo completamente contrário a ela está acontecendo, eu só posso deduzir uma coisa, seja todo homem mentiroso e só o Senhor verdadeiro. Você entendeu? Por isso que ela traz à tona os pensamentos dos homens. Por isso que ela revela as intenções do coração dos homens. Ela não vem fazer acordo com o mundo. Ela veio ser um divisor de águas. E o que ela diz é o que é a verdade. Gostando nós ou não, né? Ela é inabalável. Amém?